Outra coisa também que é difícil para mim, eu tenho um jeito de pregar há muito tempo. E eu não estou conseguindo pregar do jeito que eu prego. Bem-vindo ao mundo. Acho que a máquina está mudando meu jeito de pregar também. Eu realmente, eu gosto de pegar um texto, fazer pontos. E é a segunda vez que eu vou pregar aqui e é a segunda vez que eu não vou pregar igual eu pregava. E eu não sei o que vai sair, irmãos. Eu sei que vai ter 3 momentos aqui. Que você esteja preparado para o primeiro momento de reflexão, de pensar realmente na sua relação familiar com seu pai. O outro momento é o momento de tomada de decisão radical. E é lá no Antigo Testamento que eu quero trazer algo para vocês. E a terceira parte é uma parte que tem a ver com o pai e tem a ver com os filhos. E a gente conhece a história, mas é uma história que às vezes a gente não consegue enxergar, que só pensa de um lado de um filho, às vezes pensa do lado do pai. Mas eu quero pensar também junto do lado dos filhos e do pai. É uma honra estar pregando aqui nesse momento, no Dia dos Pais, né? Vou me segurar, mas o que você está pensando? O que sua mente está pensando nesses últimos dias ou último ano que não sai da sua mente? Se você puder escrever, escreve aí uma palavra. Se você tem o seu celular na sua mão, eu já indico, não fica com o celular na mão, mas pega o seu celular na mão e coloca essa palavra que está na sua mente que não sai. Isso eu fiz uma dinâmica com os meus alunos há 2 semanas atrás. Eu quero começar com essa dinâmica. Não vai começar com a palavra? A gente já ouviu tanto, gente. A gente está aqui. Essa cultura DB é um mergulho totalmente diferente. Porque às vezes a celebração é algo para a gente celebrar, adorar a Deus e ir para o final de semana. Aqui é um momento para a gente estar mesmo sentindo a presença de Deus o tempo todo. Se preparar não só para o culto, mas se preparar para o nosso dia a dia. É algo radical que eu estou lá ouvindo lá no discipulado. Coisas que é para exercitar a gente. E você que já fez o curso, o que você está fazendo até agora? Daquilo que você aprendeu, o que você está aplicando na sua rotina, no seu dia a dia? E aqui, né? É interessante também, né? Que tem aplicativos que quer saber o que você sente. Você estava falando com a Cris, eu mandei para ela, não acreditei. A igreja tem um aplicativo. Existem aplicativos para saber o que você está sentindo. O que você está pensando. E aí você dá um emotion lá e a gente tem uma estatística de que cada um está sentindo. O que você está sentindo? Agora eu não quero saber, eu não quero tocar na sua emoção, mas eu quero saber o que não sai da sua mente, o que não sai do seu coração. Quais palavras apareceram aí? Será que tem a ver com futuro, dinheiro, contas, saúde? Cadê os solteiros? Namoro? Aqui não é namoro, não é corte, né? É corte. Futebol? Cadê? Não é, João? A gente gosta de futebol. Tem hora que hoje vai ter jogo. Na quarta-feira vai ser mais importante, mas hoje nem tanto. Emprego, viagem. O que não sai da sua mente? Agora eu te pergunto, se eu fizesse outra pergunta, em vez de o que não sai da sua mente, mas o que não sai do seu coração, será que a resposta, a palavra será a mesma? Será que é a mesma? Eu fiz essa pergunta para os meus alunos e eu falei, será que eu fiz uma pegadinha, o que está na sua mente? Eles colocaram. Na hora que colocaram, não tinha a palavra família, não tinha a palavra amor, não tinha a palavra dor, não tinha alegria, não tinha felicidade, só tinha futuro, assim, coisas do dia a dia, coisas do que o pastor, que a semana passada falou sobre hedonismo, passada não é repassada, né? É retrasada, repassada, foi boa. Ninguém falou de depressão. Eu achei estranho. Mas o que está no seu coração mesmo? E o que está na sua mente? Será que é diferente? Mas a gente é corpo, alma e espírito. Antigamente se falava que o que se pensava vinha do coração. Achava-se que
as emoções ou o pensamento era no coração. Por quê? Quando a gente estava feliz, o coração batia de um jeito. Quando a gente estava triste, o coração batia de outro jeito. Então, se fala do coração, mas realmente é aqui, começa aqui. Mas ao mesmo tempo, o que você está falando, Alexandre? Como que você reage no seu dia a dia? Corpo, alma e espírito. Estou falando tudo isso porque uma palavra nas férias veio muito forte para mim. Eu estava com o João jogando bola. Tava eu e ele fazendo um x1, um contra um. Eu valendo, sabe? A pegada, né, João? Se matando lá. Só que eu ganhava geralmente dele, né? Vou aproveitar ainda. Mas era gostoso. Só que chegou uma hora que eu olhei do outro lado da praia, eu vi uma família. Tinha o avô, tinha o pai e tinha os netos jogando bola. Aí eu peguei João, não chorei aquela hora não. Eu peguei João, dei um abraço, filho, agora eu lembrei do vovô. Então a palavra aquela hora forte para mim foi o quê? Luto. Foi o luto. E às vezes as palavras, eu queria chegar todo mundo aqui, né? Eu quero ver todo mundo. Mas as palavras mexem conosco, mexem com a nossa emoção, mexem com o nosso coração. E só que o luto poderia ser transformado na tristeza. O luto geraria tristeza. João, vamos embora, que tão triste, não vamos jogar mais bola não. Foi embora, acabou as férias. A tristeza me dominou de tal maneira, só que não me dominou. Ou a ira, a injustiça, como assim? É nessa semana que eu estava falando com meus alunos, na mesma semana, um motoqueiro estacionado, né, parou no semáforo, 2 pivetes atrás, atira na cabeça do motoqueiro, morreu um pai de família. O cara não fez nada. Aí eu falei, pô, né, esse sentimento de luto, por que meu pai foi embora? A revolta, a ira, a injustiça, mas como assim, Deus? Por que não? Esses caras não foram embora, esses pivetes que estão matando, tirando a vida. Meu pai é tão bom. E o que estava no meu coração? O que estava na minha mente, na minha carne? E para controlar tudo isso é só quando temos o Espírito de Deus na nossa vida. E você que aceitou Jesus, sabe? Você tem o Espírito de Deus na sua vida. E é na hora que vem as palavras, a ira, a dor, a tristeza. O que você tem feito? E eu poderia ficar no luto as férias todas. E hoje, né, o Dé me chama no primeiro dia que eu não tenho meu pai para pregar. Eu falo, Dé, você está de brincadeira? Você está querendo trabalhar com as minhas emoções? Está me forjando? Eu tive meu pai há 50 anos. E eu sou grato. Eu não estou triste hoje. Estou me segurando um pouquinho, que é forte para mim falar dele. Hoje eu vi a Letícia de manhã. Ela postou, né, da questão do pai dela também. Eu senti a mesma coisa que ela postou. Não ter o pai. E quando o Dé me chamou, eu falei, caramba, eu tenho que falar. Não tem esse momento. Eu queria falar, não só do meu pai, mas eu queria falar que eu também... ser pai para mim é um milagre. Quem não me conhece, sabe minha história. A medicina, depois de casado, depois de 3 anos de casado, eu casei com 28 anos, a medicina disse que eu não podia ter pai. Não podia ser pai, meu, podia ter pai, é duro, hein? Obrigado. Volta a filmagem aí. Obrigado, viu? Eu não podia ser pai. E aí começou a luta. Primeiro, o que eu tenho de problema? O que a minha esposa tem de problema? Os dois tinham problema. A medicina falava que ela tinha problema, tinha que fazer algo, mas não ia resolver. E a medicina falou, você tem que operar. Eu fui, não queria operar. Teve um dia que eu marquei a cirurgia, sumiu o papel. Eu falei, é de Deus, não vou operar não. Vai vir um milagre. E eu não fui na cirurgia. Só que as coisas iam e não tinha filho, não chegava, a ansiedade batendo, a Cá ficou muito mal emocionalmente, porque ela queria muito ter filho. Eu já tinha muito filho. Dando aula, a gente tem muitos filhos. Né? Não sente aquela coisa que a mulher.
E aí, eu operei. Resolveu operar. Resolveu? Não. Nada. Só piorou. Eu tive uma complicação na cirurgia. Eu não vou falar de detalhes, né? Mas difícil, né? Eu operei naquela região. Meus alunos tiravam sarro, gente, que eu faltava. Por que faltou? Eu tinha que explicar. Ah, você tá mal, hein, professor? Imagina, esse moleque zoou comigo. Imagina. Aqui é tudo crente, meus alunos não eram, né? Aí, professor, não funciona, né? É por aí. Eu operei, gente. Deu complicação. Deu água naquela região, chama hidrocele. E aí eu fui operar. E quando eu operei, teve problema nessa cirurgia. Gente, acaba a timidez, acaba o pudor, acaba tudo. Porque é vergonhoso demais. Um cara que só a mãe que viu. Um cara que só a esposa que viu. Fui humilhado, gente. Dentro de mim. E aí, na complicação, fiquei internado 8 dias. Nos 8 dias, chegou uma hora que eu falei, eu vou morrer. Porque eu estava com febre, a febre não baixava. Eu cheguei, vou morrer. Tava muito ruim, muito ruim. Eu nunca me senti tão fraco. Hoje eu tava pulando lá mais que os moleques. Né, João? Desculpa, João, você quis ficar, dançou, João. Eu tava pulando aqui, mas eu tava muito mal, nunca senti tão mal na minha vida. Eu achei que ia morrer. E com 38 anos, cadê a foto? Lembrei, não anotei, mas lembrei. Tá a foto aí? Essa é a primeira foto do Dia dos Pais com meu pai. Eu queria muito que acontecesse isso. E dentro de umas orações, falei, Deus, eu briguei com Deus. Eu fiz muitas orações, mas uma oração que eu não esqueço também foi, Deus, eu quero que meu pai brinque com os meus filhos. Sabe, esse dia foi forte, porque eu queria muito que meu pai pegasse o João no colo, pegasse a Gigi no colo. Eu não queria, porque eu não tive avô. Nem por parte de pai, nem por parte de mãe, eu não tive, só avó. É bênção a avó, mas o pai é diferente. O pai é diferente. Desculpa, mulheres. Mãe é mãe e pai é pai. É algo que não dá para explicar. E vivendo, lecionando, eu sei o quanto o pai faz diferença na vida de um filho. Eu sei o quanto que um pai pode abençoar ou destruir a vida de um filho. Eu não sei a sua história, mas a história do meu pai, só para resumir, vocês sabem, meu pai descobriu quem era o pai dele no caixão. Isso eu falei, que ele não estava. Meu pai, ele não sabia que o pai dele era o pai dele até o momento que o pai dele morreu. E no caixão ele descobriu que o pai dele era aquele cara. Imagine o sentimento de orfandade meu pai tinha. E o meu pai, de órfão, virou um grande pai. Ele soube ser um pai. Eu louvo a Deus pela vida dele. E eu queria que viesse o irmão, o pastor Álvaro, o irmão Marins, o irmão Edson. Você tá comigo? Ele tá? Tá? Ô Dé, vem aqui também, você. Eu não falei com o Dé, não quero o Dé aqui. Eu quero eles. O que eles vão fazer? Esse é o primeiro momento, é uma decisão. Eu não sei, não é terapêutico, mas é um posicionamento seu. Eles estão aqui representando os pais. Eles vão representar pais aqui. Eu não sei a sua história com seu pai. Eu não sei a história que você teve com seu pai. Eu sei que no último abraço que eu tive com meu pai chegou assim. Ele não era carinhoso.
batendo forte em mim, num sofá lá do apartamento. Ele, Ale, perdão, porque eu não fui carinhoso. Eu não sabia fazer carinho. Mas, sabe, gente, eu não senti nenhuma falta do meu pai em relação a carinho, porque a atitude dele era de amor. Mas eu não sei a sua. Eu acho que para liberar coisas na sua vida, para você entender o amor de Deus na sua vida totalmente, você tem que liberar perdão, você tem que dar esse último abraço, você tem que receber esse abraço. Então, eu queria que esses irmãos, sabe, representassem esse algo que falta ou que você precisa de verdade do Pai. Se você quiser vir aqui, esse é o primeiro momento de encontrar, de perdoar, de chorar, ou de um abraço, apenas um abraço, tá bom? Paulinho, o que vem no seu coração, você pode cantar agora. E você, irmão, não tenha vergonha não, é uma decisão sua. Abba, Pai, eu quero te abraçar, eu quero te beijar, te dizer que eu sou teu. Abba, Pai. Irmãos, se você entendeu, vem aqui. Pode vir. Recebe uma oração, um abraço. Pede perdão. Se você quiser, é você. É você. Não se acanhe. Abba, Pai. Eu quero te abraçar. Eu quero te beijar. Dizer que eu sou teu e que tu és meu, e que tu és meu, e que tu és meu. Abba, Pai, te abraçar, eu quero te beijar, te dizer que eu sou teu. Abba, Pai, eu quero te abraçar, eu quero te beijar e dizer que eu sou teu. Abba, Pai, eu quero te beijar, te dizer que eu sou teu e que tu és meu, e que tu és meu, e que tu és meu. Quando entra em sua presença, sinto até vontade de voar. E quando estou em tua presença, sinto vontade de cantar, de dizer que eu te amo, de dizer que eu te venero, e dizer que o que eu mais quero é estar em você. Dizer que eu te venero, e dizer que o que eu mais quero é estar contigo, e dizer que eu te amo, e dizer que eu te
que eu mais quero é estar contigo eternamente. Aleluia. Se você não veio aqui na frente, não tem problema, mas há algo que precisa ser liberado. Às vezes você não quer vergonha, mas sabe, o que foi bênção na minha vida é que, igual eu falei, e eu reforço, as contas pagas. Meu pai gostava de pagar conta, mas ele nunca ficou devendo para mim o amor. Ele sempre foi próximo a mim. Às vezes, essa proximidade que você não teve afeta o seu coração. Ou a distância. Quando meu pai foi embora, quando as contas estavam pagas, eu tive meu papel de filho e eu honrei meu pai. Às vezes você não honrou. Libera, sabe? Pede perdão, não tem problema, peça perdão. Eu queria orar, terminar esse momento orando por você. Que Deus trate, cure, restaure. Deus é Pai. Deus, eu quero colocar a cada irmão aqui, Senhor. O Senhor sabe o que cada um vivenciou. Eu não posso tocar nas palavras. Eu fiz eles pensar, refletir. Mas é teu Espírito que sonda. É o teu Espírito que vai lá no mais íntimo do nosso ser e põe para fora. Pai, em nome de Jesus, revela a cada um, Senhor. Senhor, aqueles que estão em paz, eu glorifico a Deus pelo amor, pelo ambiente de paz que cada um teve nas suas casas com seus pais. Mas eu te peço, Pai, liberta-os, aqueles que sofreram, Pai, emocionalmente, fisicamente. Pai, traz a cura, restauração. Traz, Senhor, de maneira poderosa, a libertação. E, em nome de Jesus, o preço foi pago pelo Senhor, enviando o teu Filho para nos curar, para nos libertar. Pai, quando as contas não estão pagas, Jesus paga. E Ele pagou por nós, morreu e ressuscitou e nos cura. Em nome de Jesus, abençoe a cada amado em relação à paternidade nessa terra. E te agradecemos que nós temos o Senhor como Pai celeste. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, eu tinha que fazer isso, não tinha como. Estava muito forte no meu coração. Obrigado, os irmãos que estavam aqui representando. Que Deus abençoe. Seja um passo importante na sua vida. E você que teve um bom pai, glória a Deus. Glória a Deus. E você que é um pai, pague as contas. Seja um pai que pague as contas o tempo todo. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena não dormir. A lição da semana passada era submissão. Qual que era o exercício? Eu sei que a gente teve que fazer um exercício de atividade. Qual que era o último? São 3. Quem fez aí? Me ajuda aí. Eu lembro que era tipo assim, abrir mão. O que você abriu mão? Não de coisa material, era algo submisso. Gente, eu tava no sofá, quarta-feira, 9h30, me preparando lá pro jogo, eu e o João assistindo. Mas eu tava cansado, tomei um banho quentinho embaixo da coberta. A Giovana, pai, brinca comigo. Falei, agora não, filho. Brinca comigo. Eu não fui. Mas aí o Espírito Santo foi, ó, vai lá, brinca. Gente, eu fiquei lá no quarto dela. Tem hora que eu não faço isso, tá? Mas essa semana eu fiz. Não é por causa que eu tava... Mas foi algo muito forte. Eu falei, cara, eu tô com o João, mas eu não tô com a Giovana. Eu tenho que ir lá, brincar de casinha, brincar de comidinha. Aí eu fiquei sentado lá, ela fazendo carinho em mim. Ela ficou feliz. E o cansaço que eu tava, sabe o que aconteceu? Sumiu. Pai, faça isso, pague as contas. Mesmo num sofá quentinho, tá bom? Segundo momento,
veio muito a questão de filhos, a geração de Israel, veio muita coisa, muito forte. A gente vê tantas figuras de pais. E quais tipos de filhos a gente tem gerado? Eu fiquei pensando nas alianças e o que a gente gera, né, dentro dessas alianças. A gente vê um pai Jacó. O pai Jacó tinha o filho predileto. Que pai estranho, né? Não tinha um filho mais querido. Tem um contexto, mas tinha lá. Jessé tinha 300 filhos. A gente só olha para o que ele não viu em Davi. A gente, ele esqueceu Davi? Ou ele olhava a capacidade de cada filho, sabe, de maneira exterior. Esse cara toca muito violão. Não, se é para violão, eu vou chamar o Paulinho. Se não chama o Alexandre não, porque ele não toca nada. Então, às vezes, Jessé foi um cara que olhava os talentos. A gente vê isso. Mas nosso pai, o Pai Celeste, olha o coração, ele sabe o que a gente pode, o que a gente faz. Mas tinha esse pai assim, que olha o exterior só. Quantas vezes a gente faz isso? Tem Davi, o pai famosão, que não nem tem tempo com o filho. Era guerra, era mulher, era o reino, a conquista. E a família dele vai ver, gente. Vai ver a vida dos filhos de Davi. Teve um que quis até tomar o trono, Absalão. O cara bonitão quis passar o rasteirão no reino. Mas mesmo assim, né, a gente olhando, Deus chama um povo. Deus chama Israel. Um povo, o melhor daquela região, o mais poderoso, o mais inteligente, o mais capaz. Foi isso que Deus fez? Deus chama um povo de tipo assim, vermezinho. Era o vermezinho, não era nada. Deus quis usar esse povo para abençoar as nações. E chama gente que não valia nada. Alguém vale alguma coisa aí? Levanta a mão. E eu queria que vocês pensassem, acompanhassem comigo o livro de Esdras. É bom que tem, né? Não precisa nem procurar, tá tudo aqui, ó. NVI, por favor, capítulo 9. Eu vou ler rapidamente, mas veio esse texto para eu falar. O contexto é: Esdras, ele é o sacerdote, ele é o escriba, ele liderou um grupo de exilados de judeus, né? Ele liderou porque a terra estava toda detonada. É depois do exílio, depois que já não tinha nada, não tinha muro, e vamos construir o muro, vamos juntar a cidade, tudo que está caído, vamos levantar. O contexto é esse: terra arrasada, ruína total. E Deus levanta homens, Deus levanta uma nação, ou levanta os remanescentes para reerguer os muros. Não prestava. Imagina uma cidade. Tem uma cidade que a Camila ia para as férias quando era pequena, Lambari. Lambari para a Camila é maravilhoso, lá na infância. E quando eu fui com ela, a gente estava noivo, eu fui para Lambari, eu olhei aquela cidade e falei: meu, que cidade é essa? Interior de Minas, não tinha nada. Era uma rua importante, né, amor? Mas para ela era a Disneylândia lá. Quando eu fui lá, eu falei: meu Deus, imagine uma cidade arrasada. Não é Lambari, pior que Lambari. Quem é de Lambari, perdão, tá? Vai que tem alguém de Lambari, tem alguém, me perdoa. Mas é assim, eu comparo o que a Camila fala pra mim, eu vou lá, eu não via nada. Mas a cidade estava arrebentada. E oração desse homem que vai levantar os muros. Versículo 1. Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me: o povo de Israel, inclusive o povo de Israel, inclusive os sacerdotes
e os levitas não se mantiveram separadas dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes, como os cananeus, os hetitas, ferezeus, jebuseus, dos amonitas, moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Está vendo a situação? Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos, e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Atitude infiel. Os pais, a família, todo mundo, o pastor, o levita, o adorador, esqueceram. Tiveram atitude infiel. E olha a reação de Esdra, versículo 3. Quando ouviu isso, olha o Esdra, que ele fez. Ele ouviu a situação, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba. Imagina o tamanho da barba dele. Ele arrancou. Ele ouviu, arrancou. Gente, não tinha maquininha não. Será que a hora que a gente vê alguma situação dessa, de pecado, será que quem tem um zelo por você não ficaria a mesma coisa nessa situação? Quando a gente falha, né? Não acredito. Me sentei estarrecido. Então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. E eu fiquei sentado ali, estarrecido, até o sacrifício da tarde. Essa é a situação de abatimento do Esdras. Versículos 6 e 7. Aí ele vai orar. Ele vai orar. Meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande por causa dos nossos pecados. Nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação nas mãos dos reis estrangeiros, como acontece hoje. Essa é a oração de Esdra. E aí, olha a situação, versículo 9 a 12. Não, desculpa, 11 e 12, desculpa. Vou ler aqui melhor. Nos deste por meio dos teus servos, os profetas, quando disseste: a terra que vocês estão conquistando está contaminada pelas práticas repugnantes dos seus povos. Com essas práticas, eles encheram de impureza toda essa terra. Por isso, não deem a seus filhos em casamento aos filhos deles, nem aceite as filhas deles para os filhos de vocês. Nunca procurem o bem-estar e a prosperidade desses povos, para que vocês sejam fortes e desfrutem os bons produtos da terra e a deixem para os seus filhos como herança eterna. Gente, está entendendo a situação? Era uma recomendação, era um mandamento: não se mistura, não faça isso, não busque a riqueza, não busque nada deles. E o que aconteceu? Fizeram tudo ao contrário, foram atrás de tudo isso. Essa foi a recomendação, um alerta, e eles desobedeceram. E aí, olha a decisão que Esdra e aquela comunidade teve que tomar. Capítulo 10, versículo 1 ao 3. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrando diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente.
Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras, procedentes dos povos vizinhos. Mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus. Dá para entender essa atitude? Você que é pai, mãe e tem filhos, vocês se misturaram tanto que agora tem que ser radical. Mulheres e filhos, voltem para suas terras, vai ficar só os homens. Dá para fazer isso? Vamos fazer isso hoje? Meu Deus, não pode não, gente. Não, tenta entender, não é sentido literal. Isso é o contexto de lá. Mas pensando nos nossos dias, será que fazemos alianças com os outros povos? Será que somos envolvidos e criamos famílias? Cuidamos de filhinhos? E o que tem que ser feito, não fazemos? Gente, a atitude teve que ser dolorosa e radical. Um pai, mesmo, imagine o pai e o filho naquela época era diferente, mas imagine a situação drástica. Agora pergunta, você não se alia às coisas? A gente não tem essa aliança, mas a aliança às vezes está ficando dentro da gente. É só pegar o celular o tempo todo. O celular, o quanto de influência tem feito as mídias, a internet, é tudo. Filmes, educação. O que você está se aliando? A palavra de Deus fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Qual é a sua companhia no dia a dia? Pega as 24 horas do seu dia. Você está sendo corrompido. O diabo é astuto e fica ao derredor e o tempo todo. Os nossos filhos agora, pensando nos nossos filhos, o quanto são bombardeados para não entender o plano da salvação, o reino de Deus, e viver num reino que fala aqui o versículo 12: não procurem o bem-estar e a prosperidade desses povos para que vocês sejam fortes e desfrutem os bons frutos. Não procurem a prosperidade dos outros povos. E a gente procura. A gente quer ir para os Estados Unidos, a gente quer investir em bolsa, a gente quer falar inglês para ganhar promoção, mas por quê? Porque a gente quer as coisas. A gente nem percebe, nem sabe por que a gente quer as coisas. Porque estamos corrompidos. Porque escolhemos coisas que fomos instigados a escolher. E não deixamos o Espírito Santo do Senhor falar conosco. Ale, você está forçando. Gente, eu converso, minha história dentro da igreja, 35 anos. A gente vai fazer negócio, a gente está esbarrando em crente. No Brasil, a gente... eu sou crente, começa a ouvir o discurso das pessoas. E o que a gente está criando? Quando saímos da aliança e das ordenanças de Deus, geramos uma família totalmente desconfigurada com os propósitos de Deus. A gente está se envolvendo tanto que o plano, o propósito de Deus não é gerado. E a gente acha que está sendo gerado. Olha, nossos filhos são crentinhos. Geramos e cuidamos de coisas que não estão nos planos de Deus. Nos distanciamos das promessas. Tá tudo bem, né? A gente não está distanciando da promessa, a gente tá tudo bem. Quanto mais distante, mais difíceis são as decisões. Essa foi a decisão radical, porque eles saíram de um propósito totalmente. Se envolveram totalmente com aquilo que Deus não queria.
As alianças deformam, distorcem, nos aprisionam e acabamos sendo escravizados. Eles foram escravizados, foram liberados, existia um remanescente. Quem está escravizado aí? Ninguém. Hoje é o primeiro dia que eu não fiquei com o celular na mão no culto. Eu fiz um teste. Não para falar para vocês, mas eu falei, eu quero desconectar. Hoje eu fiz. Horrível. Eu estou tão instigado a ver alguma coisa. Aí essa semana saiu, não sei se você viu, a pessoa vê no celular o filhinho, o bebê dando comidinha assim, o cara no celular dando comidinha assim, chegou uma hora, quando ele foi pôr, o cara já estava grande. Vocês viram isso? Apareceu aí, não sei, foi sem querer, apareceu, é porque eu sempre estou ligando o celular, apareceu. Mas eu vi essa cena, me chocou, porque tem até filme assim, né, que o cara só vive o dia do aniversário dele. Eu estou falando isso que a gente nem percebe como a gente está. Eu só sei que eu sou membro de carteirinha. Ou eu uso uma camiseta, ou uso a Bíblia, ou eu nem uso mais a Bíblia, né? A gente usa no celular. Não dá nem para saber se a gente é crente ou não. Antigamente dava para saber. Com a Bíblia. Aqui, graças a Deus, não precisa de usar terno. Oh, desculpa, eu tô... Tá sendo filmado, né, gente? A gente é livre, mas à medida do possível. Será que a gente é livre de verdade? Está percebendo a gravidade? Será que nós estamos sendo corrompidos? Será que você nem percebe que você já tem um filhinho de outra aliança? Não um filhinho, um filho físico, mas você já tem filhos dessas alianças, já está cuidando, já está tomando seu tempo, já está tirando você do alvo. Vocês estão comigo? Você achou algum filho aí que você está criando, que vai ter que abrir mão hoje? É isso que Deus está falando. Vai ter que ser radical. Ou a mulher que você, homem ou mulher, pensa uma relação gostosa, você vai ter que abrir mão dessa relação que você tem. É isso que Deus está falando. Porque o que vamos gerar na nossa geração? O que você quer gerar? Você é filho de Deus. Só tem uma coisa para fazer nessa terra: glorificar o nome de Deus. E a gente glorifica o nome de Deus como? Como glorificamos o nome de Deus? Se a gente está envolvido com tantas coisas nessa terra, buscando a prosperidade dessa terra. A gente está ouvindo, Mateus 6,33, buscar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas acrescentam. Mas será que a gente busca o reino de Deus? Ou busca Deus para ser acrescentado naquilo que a gente precisa? Tome a sua decisão. Feche os olhos. Se Deus falou com você, irmãos, eu estou pensando em mim também. Que decisão você vai ter que tomar? Gente, eu já abri mão de trabalho. Eu já abri mão de coisas que não eram de Deus e dói. Eu já abri mão de ordenança pastoral, porque a ordenança não era tão mais importante do que a minha família, do que Deus. Então eu não sei qual a sua decisão. Ó, quantas decisões. Feche seus olhos. Você está sendo corrompido? Peça perdão. Deus, me perdoa. Se você acha que você está bem, amém. Glória a Deus. Ore pelo irmão. Ore para sua casa, ore para sua família. Mas acho que às vezes a gente vai ter que rasgar, ficar indignado, porque a gente esqueceu das Escrituras. A gente não está lembrando do zelo, do amor e da obediência com a palavra de Deus. Deus, eu quero nessa manhã te pedir perdão, Senhor, pelas alianças que fazemos. Senhor,
pelas pessoas que nós nos envolvemos, pelas conversas. Pai, eu quero te pedir, Senhor, abre os nossos olhos, abre o nosso coração e que possamos tomar decisões drásticas. Queremos nos humilhar, queremos, Senhor, deixar de lado, Senhor, devolver aquilo que às vezes estamos criando, até filho formando, não tem nada a ver com o teu plano. Eu peço perdão. Abençoe a cada irmão. Espírito Santo, venha revelar a cada um. Pois nós não podemos brincar de ser filhos teus. Deus, nós não queremos ser escravizados. Nós queremos ser tão livres. Nós somos tão livres que nós nos perdemos. Pai, traz a verdadeira liberdade em nosso meio. Traz a verdadeira, Senhor, obediência nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, revela a cada amado aquilo que precisamos decidir. De maneira dolorosa. Mas sabemos que é melhor cumprir a tua vontade, Senhor. E nos ajude a obedecê-la. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vocês estão aqui? E o terceiro momento é uma parábola que todo mundo conhece. Qual a parábola que eu quero falar? Hoje é dia dos pais, né? Qual que eu quero falar? Filho pródigo. Filho pródigo? Tá errado. Pai amoroso, extravagante, de filhos que tomam decisões, e cada um de um jeito. Lucas 15 são 3 parábolas, e é a mesma. É Deus perdoando e amando, resgatando e abraçando. Deus tem esse plano desde o início, desde a geração, desde a criação. Deus querendo ter intimidade, Deus querendo ter relacionamento, Deus querendo estar pertinho. E a gente escolhendo coisas, se perdendo. No primeiro momento é a ovelha que se perde, mas tinha um objetivo. Jesus estava falando, sabe para quem? Sabe para quem Jesus estava falando? Para publicanos e pecadores. Eram os caras que mexiam com dinheiro, que traíram o povo judeu, que cobrava impostos. Jesus começou a falar essas 3 parábolas para gente que não prestava naquela sociedade, para gente que judeu nem queria se envolver. E os fariseus ouviram também. Quero ouvir o que ele vai falar para esses caras agora. E Jesus começa a falar da ovelha perdida. A ovelha perdida foi desgarrada, mas recuperada pelo pastor que busca a que se perdeu. Aí vem a da dracma ou da moeda perdida, e a mulher vai buscar aquela moeda que está perdida. E aí vem a parábola do filho pródigo. No versículo 11, Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o ouviu
e cheio de compaixão correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar e o seu regresso. Enquanto isso, aí outro filho, o mais velho, estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E esse respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho ficou feliz e não quis ficar sozinho e foi lá abraçar. É isso? Não. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Sabe aquela ira que eu falei? A carne é a razão. Sabe aquela coisinha de injustiça? Sabe aquela coisinha? Não pode. Injustiça. Deixou entrar no coração. O Espírito Santo nem estava ali perto. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu: seu pai insistiu com ele. Filho, vem cá, ele está aqui. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos trabalho como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci uma ordem. Sou obediente, faço tudo certinho, mas nunca me deste nem um cabritinho para eu festejar com meus amiguinhos. Mas quando volta para casa este teu filho que é vagabundo, que gastou dinheiro com toda aquela mulherada, que esbanjou todos os bens e ainda comeu churrasco. Para ele essa festa. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Gente, é tapa na cara. Esse não é pro filho pródigo. Esse é pra gente. Porque o filho pródigo é o pecador que está toda hora perdidão, gastando com a vida dele. É o filho que não conhece Jesus. É o filho que não sabe nada de Deus e não sabe nada do Pai. Um pai amoroso que mesmo assim falou assim: filho, vai, gasta. Ele não tinha intimidade. Esse filho pródigo é os pecadores. Eles eram naquele contexto que Jesus falava, os publicanos, pecador. Ele gastou tudo, a fome chegou, ruína total, solidão. Sabe, essa hora que bate, assim, eu fiz tudo. E agora? Vou pra onde? Quanta gente que faz ao contrário, tem tudo, continua gastando e não consegue nada também. Tem essa turma também. Tem essa turma que acha que o dinheiro que manda, tá comprando, tá ficando famoso, sucesso, mas chega uma hora que vai bater a solidão também, vai bater o negócio, a crise vai chegar para essa turma também. Não é só o cara que gastou tudo, é o cara que está gastando tudo e tem mais tudo para gastar. É para todo mundo assim. E essas pessoas vão chegar uma hora que vai querer comer coisa que ela nem quer. E ele não come, né? O filho pródigo não come, mas dá vontade. Pô, vou comer esse negócio, eu estou com tanta fome. Só que tem gente com tanta fome na alma que quer comer um negócio que... perdeu seus recursos, no caso dele. Perdeu a religião. Perdeu a identidade. Eu fui assistir um filme com a Camila, não foi a Barbie, mas tinha muita gente assistindo Barbie.
Aí eu vi muita gente de rosa, vi mulheres e vi homens. Nessa hora eu vi, meu Deus, quanta desconfiguração, quanta não identidade. Não estou falando deles agora, estou falando com a gente. Às vezes a gente não percebe que a religião está dominando tanta gente que a gente desconfigura. A gente não é o que Deus quer, não é o que o Pai quer. Sai totalmente. E a gente fica desconfigurado. Eu olhei aqueles caras, eu chorei, eu fiquei mal. Mas será que a gente percebe o quanto de acessório a gente está colocando que não precisa? Será que a gente percebe? Esse é o caso do filho pródigo. Será que a gente está desconfigurado do propósito de Deus? Deus tem algo para você. Se você se sente um filho pródigo, Deus quer te restaurar. Deus está te esperando como um pai amoroso. Não desista. Desista do que você está fazendo, do que você está gastando, do que você está se perdendo, e corra para os braços do Pai. É isso. Deus está te esperando, independente do que você fez, do que você tem feito. Não espera bater a fome, não espera bater a solidão. Vai logo para os braços do Pai. Deus quer te restaurar. Filho mais velho, é para você, meu irmão, e é para mim. O filho mais velho é o crentão, é o religioso. O filho mais novo se perdeu saindo de casa. O filho mais velho se perdeu dentro de casa. A gente está na igreja, está aqui, quentinho, gostosinho. Tá bom, né? Mas tem gente às vezes se perdendo aqui dentro da gente. Nunca se afastou, mas nunca esteve próximo. Teve todo o amor que precisava, mas sempre esbanjou o amor e a presença do Pai. Relacionamento com o Pai na base da recompensa. Estive trabalhando como empregado. Não se preocupou com a dor do pai, esse filho mais velho. Estava preocupado com o quê? Com a herança, com a recompensa. Olhando, a gente está acostumado com mérito. Você faz bonitinho as coisas, parabéns, nota 10. Você não fez nada, 0. A gente quer mérito. No reino de Deus não é mérito. Não é mérito. Na igreja não é mérito. Tem as regras, né, pastores? Tem a formalidade. A vida não é mérito. A vida é relação. A vida não é recompensa. A vida é relacionamento. Sabe, o dia que o Dé olhou para a igreja, depois que eu preguei um dia, compartilhei algo, o Dé falou assim, vou colocar um sentimento, um exemplo dessa questão. O Dé falou assim, eu quero que vocês reconheçam o Alexandre como pastor. Na hora que ele falou isso, eu me escondi. Eu tentei abaixar minha cabeça ali, sabe? Porque eu venho de ambientes religiosos, independente de onde ou aonde a gente está, que precisa recompensa. E eu sei que às vezes aqui dentro a gente pensa, quem que o Alexandre chegou agora? Ele precisa ser recompensado, ele precisa de mérito. Não estou falando isso para me intitular ou para não intitular, estou dando exemplo. Porque eu vivi na pele. Eu quis no mérito muitas coisas. Eu fui influenciado para viver ao mérito. Mas o relacionamento com Deus não é mérito. É relação. É intimidade. É isso que Deus quer da gente. Chega de religiosidade.
é relacionamento. Não é o que você merece, é o que o Pai quer. E Ele quer falar assim: filho, eu te amo. Filho, você tem tudo pra mim. Oh, você tem tudo de mim. Você tem. Você tá aqui, ó, eu tô aqui com você. O Pai não apontou o dedo nenhuma vez. Ele não apontou falei que ele ia se estrepar e voltar aqui, agora tá lascado. Deus não faz isso. Deus não fez isso. Na parábola, esse pai é tão amoroso que, ó, né? Já viu? Tem pai assim, né? Falei. A gente faz isso, né? Mas tem que entender o que eu tô falando. Deus não aponta o dedo, Ele perdoa. E Ele providencia tudo de novo. Ele dá roupa, Ele dá a honra. A roupa é voltar, filho. Eu te amo. Se sinta não empregado, se sinta filho. E eu te honro como filho. Ele dá o anel, é a autoridade. Filho, você é meu filho. Você me representa. E dá a sandália. Filho, você não é escravo, você é livre. O filho livre, pois o amor de seu pai, né? E libertou ele dessa escravidão. Amados, quem é você? É o filho mais novo? Filho mais velho? Ou o filho não está aqui, mas tem um filho obediente? Existem filhos obedientes. E essa é a minha oração, que você seja um filho obediente, que obedece ao Pai, que entende ao Pai, que tenha relacionamento com o Pai. Se você não tem nenhum relacionamento com o Pai, hoje é o dia de você voltar para a casa do Pai. Se você está gastando a sua vida, o tempo todo, a sua energia com coisas que não tem nada a ver, é o dia de você voltar para o Pai. Se você é o filho religioso que fica apontando o dedo, esperando, eu sou queridinho, o pastor nem me viu. Hoje é o dia de largar. Chega, vamos ser filhos maduros. E é isso que eu quero. Irmãos, eu quero isso para a minha vida, ser maduro. Já tive momentos que eu não pregava, porque eu sabia que tinha alguém me avaliando. E eu sabendo que eu estava sendo avaliado, eu tremia, porque eu não sabia quem eu era. Hoje eu sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus e Deus me tem restaurado. Deus quer isso para você. Saber quem é você e ponto. Sem insegurança, um filho amado, protegido, guardado. Saber quem é você. Gente, eu tremia aqui, ó. Porque eu era avaliado. Até abri um parênteses, irmão. Tem nada a ver aquilo lá, tá? Eu lembrei aqui. Tá? Eu lembrei agora. Eu lembro a situação agora. Tem nada a ver com aquilo. Fui eu, tá? Nas outras igrejas eu era avaliado. Aqui eu nunca me senti avaliado, tá? Eu me senti amado. Eu me senti amado. Falei isso porque a gente faz isso. Quem é ele? Qual o seu... Você precisa voltar para Deus? Ora. Você precisa parar de ser um filho religioso? Vamos orar. Se você é obediente, agradeça e ore pelo seu irmão. Vamos ficar em pé.